Muito bom. Então, galera, vocês já se apresentaram. Eu sei que tem mais uma pessoa, né, na turma que não vai poder entrar hoje. Ela mandou mensagem, mas eu estava só esperando esses minutinhos. É a primeira vez que a gente se vê também. Então, eu vou me apresentar rapidinho também. Eu sou a Luana, tenho 29 anos. Tenho uma neném de 2 meses, então se vocês ouvirem um chororô de fundo, é um nenê, e eventualmente ela pode aparecer aqui se ela estiver morrendo de fome, meu marido traz ela aqui, ela mama durante a aula, mas eu prometo que não vai ter teta na classe, tá bom? Prometo que eu deixo embaixo da câmera. E que mais? Sou a louca de pegar cachorro de rua, e eu trabalhei no navio de cruzeiro na mesma empresa que o Thiago por 5 anos. Eu era gerente de entretenimento, e aí a pandemia veio, eu fiquei grávida, e, né, eu já dava aula de inglês antes, dei aula de inglês desde os 19 anos, então já faz uns 10 anos. E estamos aí, de volta às salas de aula. Tenho alunos particulares também, dei aulas em escolas, mas eu gosto muito de turma, porque eu acho que turma é bem legal, dá para interagir bem, dá para fazer exercícios muito legais. Então, estou feliz de estar aqui. E é isso aí. Então, ó, vamos começar com um pouco de uma revisãozinha, tá? Do que a gente viu, do que vocês viram nas últimas aulas. Eu fiz um geralzão. Eu gosto de jogar um pouco de inglês no meio, tá? Para dar uma praticada, para vocês darem uma exercitada aí nesse listening. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, eu normalmente repito em português, né? Mas aí, se vocês não entenderem o que eu falei, dá um pause, pede para voltar. Se eu estiver explicando muito rápido, mesma coisa, só pedir para voltar, beleza? Eu acho que eu estou gravando certo. Espero que sim. Se não, Thiago, foi mal. Temos um problema. Carol, cadê você, meu? Não foge de mim. Eu gosto de câmeras, gosto de ver as pessoas. Se você quiser desligar, pode desligar também. Você não quer ver a cara do Bruno, né? O Bruno não quer ver a sua cara. Vamos lá, então, galera. Deixa eu share screen aqui com vocês. Oh my God. Okay. Let's do it, people. Ok, vamos lá. We're gonna do an exercise. A gente vai fazer um exercício rapidinho de review aqui. E a gente vai um por um. Eu quero, dessa vez, que vocês me mostrem a habilidade de vocês, tá? Então, eu sei que vocês estão super acostumados a responder perguntas, mas agora eu quero que vocês criem perguntas. Então, look at the picture and ask a question. Então, cada um de vocês vai olhar para essa figura e o que vier à mente, baseado em todas as aulas que vocês tiveram até agora, vocês vão criar uma pergunta para a próxima pessoa. Então, Bruno, você foi premiado. Bruno da Carol foi premiado e vai começar. Bruno, look at the picture and ask a question to Carol. Carol do Bruno. Any question. Carol, it's the table. Calma aí, what's the question again? Vamos escrever. Qual que é a question, Bruno? It's the table or a book? Então, peraí. Quando a gente faz pergunta, o que vai no começo? Porque o que você falou... Isso, então is... Is it? Isso. Is it a table? É essa a pergunta? Or a book. Isso, or a book. Is it a table or a book? Carol, answer. It's a book. Beautiful. Now, Carol, do Bruno, ask Carol. Any other question? Carol, it's my book. Então, peraí, vamos lá. Desculpa, Carol, só uma coisinha. Ó, isso daqui foi o que você falou. It's my book. Que tá... Falta uma sequência de coisinhas aí pra você dar uma mudadinha. O que é? Para ser uma pergunta, o que tem que estar no começo? Is it my book? Perfeito. Is it my book? Carol, answer. Yes, it is your book. Very good. Carol, now you ask Sally. Is it a chair or a book? Sally. Sally,
Let's do it. Is it a chair or a book? Eu acho que a série caiu. Sally, cadê você? Vou Tá perguntar bom. pra Ana, pode ser? Pode. Easy. Já tá aí, né, Ana? It's a book. Very good. Vocês estão mandando as perguntas fácil, né? Calma aí, espera. Ana, ask Raísse. Is it a pencil or a book? Raísse. It's a book. Raísse. Dá pra ver? Sally is back in the house. Então, peraí, vamos lá. Thanks. Raísse, Tá me ouvindo? Não? agora eu tô. Tava dando uma falhada. Vamos lá. Is it a pencil or a book? It's a book. Perfect. Raísse, ask Sally. Sally, você pegou a explicação? Peguei. Raísse, be creative, seja criativa. Is it Windows or a book? Raíssa, acho que seu microfone tá um pouco estranho. Não sei se sou só eu ou se tá todo mundo. Tá meio cortandinho. Tenta de novo para mim. Vamos. Sem microfone, porque bicho é mais fácil pra mim. Tá um pouco melhor agora. Vamos lá, faz de novo então. Ask again. Is it Windows or a book? Tá, vamos lá. Só uma coisinha. O que você falou foi isso aqui, ó. Is it a Windows or a book? Que tem uma letrinha a mais aí. Muito bem. Porque é uma só, né? Or a book? Perfect. Sally. It's a book. Perfect. Vocês estão muito fácil. Olha lá, todo mundo perguntando as coisas fáceis. Vocês me aguardem. E faltou, então, a Sally perguntar para Ana. Ana, is Vai, Sally. it a big book? I don't know, but I think it's a short book. That's good, Ana. Mas qual que é o opposite of big? Small. Uhum. Small, eu falei Quando você fala short, né? short, a gente está falando de pessoas. Gordo. Isso. Então, tall, alto, short, baixo. Mas para objetos a gente usa big and small. Okay. Então, you think it's a small book. Very good, guys. Muito bom. E agora vamos para o último. Ana pergunta para o Bruno, que ele não vai se safar de responder uma pergunta. Vai, faz uma bem difícil para o Bruno. Ai, Bruno, is it a table? Deu uma resposta grande, professora. É, resposta grande. No, it's not a table, it's a book. Good job. Very good, guys. Muito bom. Ó, eu vou dar para vocês uns exemplos e vou perguntar para vocês também, tá? De outras perguntas que a gente podia fazer. E eu quero que vocês se inspirem, porque vai ter mais dessas. Então, a gente tem mais outros slides com outras imagens. Então, ó, por exemplo, o que a gente podia ter perguntado? Outras coisas, né? As perguntas de vocês estavam muito boas. What is it? Is it a pen? Is the book big? Is it a table? Is it a book or a pencil? Então, são coisas que vocês perguntaram ali, variações, né, das perguntas. E agora vamos para a próxima, eu quero mais difícil. Nível 2. Look at the picture and ask a question. Vamos começar com a Ana perguntando para a Raísse. Deixa eu apagar essas imagens aqui. Vamos lá. Ana. He is French. Não, calma aí. Is he French? Assim que se fala francês. Very good. French. Is he French? Yes, he is a friend. Então, ó, vamos lá. Yes, he is a French.
France. Então, ó, a France. nacional... French. Com esse... French. Isso, French. Só que tem uma coisinha que tá a mais aí. Só olha como foi a pergunta. Is he French? O que tá a mais na sua resposta? Hã? O que tá a mais na resposta que não tem na pergunta? É o an. Yes, is a France. Então fica só yes, he is French. Repete comigo. French. Yes, he is French. Yes, he French. 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 Então vamos todo mundo. Essa é uma diferença muito legal. É importante isso, Raíssa, porque isso é uma palavra que normalmente ela é um pouco confusa. Então, o país, country, friends. Todo mundo repete comigo. Repeat after me. Friends. France. France. E a nacionalidade francês vira um X no final. French. 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 É tipo French, assim, tipo TX, French. Tá? Então vamos de novo, todo mundo. Everybody. France France. e French. 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 Perfect. Good job. Então vamos lá, Raíssa, de novo. Qual que é a resposta? Yes, he is a French. He is French. Lembra que o A não tem, né? Que nem em português. Então, por exemplo, se a gente vai falar o país, que é a França, e a gente vai falar ele é francês, a gente não fala ele é um francês, né? A gente fala ele é francês. Então, he is French sem o A. Vai mais uma vez, Raíssa. Yes, he is French. Yes, he is French. French. Muito bom. Perfect. Good job. Raíssa, sua vez. Vamos perguntar para a Sally. Não. Qualquer coisa, não precisa ser sobre o país dele, pode ser sobre ser homem, sobre ser alto ou baixo, pode ser qualquer coisa que a gente aprendeu nas aulas desde que vocês começaram. Se ele é alto ou baixo. Amen. De novo, deixa eu ouvir, Raíssa. He is a man. Falta uma inversãozinha de sequência aí. O que é? Is he a man? Perfect, Raíssa. Good job. Is he a man? Yes. Is he a man? He is a man. He is a man. Very good. Sally, pergunta... Quem que perguntou? A Raíssa perguntou para a Sally. Sally pergunta para Carol. Is he a tall man? Carol Silva, is he a tall man? I don't know. Yes. Pode responder? Tenta Ou não adivinhar. tem? É. Tá. Yes. No, na verdade, no. It is big man. Então vamos lá, Carol. It is big man. Primeira coisa, tá faltando uma letrinha aqui antes. Qual que é? It is a big man. Muito bem, mas tem uma coisinha que muda. Porque ele é um homem, ele pode ser um homem, um objeto ou um animal. Ah, não. No, he is a big man. Very good. Só que quando a gente fala big, lembra que eu comentei que é sobre objetos? Então, ela verdade. perguntou, is he a tall man? Qual que é o opposite of tall? Se ele não é tall, he É is short. short. Good job. Então vai. Full phrase, a frase inteira. No, he is a short man. Perfect, Carol. Good job. Vamos lá, Carol. Ask Carol do Bruno. Carol, what is the color cap? Perfect. What is the color of? Ah, tá. Of E aí, cap. a gente aprendeu coisas que são minhas e suas, né? Então, this is my pen. Certo?
Yes, your Show me pen. your pen, Carol. Ah, tá. What is color of... teria que ser dele, né? His cap. Perfect. What is the color of his cap? Good question. His cap is red. Ó, muito bem. His cap is red. Perfect. Vou manter cap aqui, mas cap normalmente é mais para boné, tá? Esse aqui seria tipo um hat. Mas pode ser cap. Vamos manter cap aqui, que eu gostei da pergunta. Very good. Now, Carol do Bruno. Ask Bruno da Carol. Bruno, is he a manager? Muito bem. Ela tá vingando porque ela tá brava com ele, ela tá na sala. Is he a manager? Vai, Bruno. Ele não é um manager. Agora eu quero No, ver. he's not a manager. He's a waiter. Good job. No, he's not a manager. He is a waiter. Pode ser, né? Um waiter. Tá indo levar pão. Very good. Very good. Bruno, ask Ana, please. Ana, he is a child. Calma lá, calma lá. He is a child. Is he, perdão. Is he a child? No, he's not a child. He's a man or adult. No, he's not a child. He is a man. Muito bem. E aí, or, né? Uma outra opção. Adult. No, he is not a child. He is an adult. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês já viram, mas a gente vai ver em algum momento. Vocês já aprenderam a diferença de A e N? Não. Eu devo ter Não. aprendido na escola, mas eu esqueci. Vou falar brevemente, tá? A gente não vai focar muito nisso, mas só para a gente entender a diferença. Quando a palavra começa com uma vogal, a gente não usa o A, porque senão fica he is not a child, he is a adult. A adult, tá? Então, a língua inglesa criou uma versão do A, do A, que é o an, né? Que é o AN. É o mesmo significado, só que ele fica mais fácil de pronunciar. No, he's not a child, he's an adult. Você vê que fica an adult, fica juntinho, então fica mais fácil de pronunciar, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai ver isso eventualmente no livro, mas só para vocês saberem que existe, para a gente também não colocar errado a adult. Então, sempre que tem um som de vogal, isso é importante, um som de vogal, não necessariamente precisa ser uma vogal. Pode ser uma palavra com uma consoante com Y, ou com um H mudo, sei lá, que tem o começo da palavra, tem o som de vogal, viram an em vez de a, tá bom? Então, todo mundo repete comigo. No, he's not a child, he is an adult. No, he's not a No, child. he's not a He's an child. adult. He is an adult. Perfect. Só pra gente praticar essa expressão nova aí. Very good. Então, a Carol perguntou pro Bruno. Agora, Bruno, ask Ana. Essa foi eu que fiz. Ah, foi você que Acho fez, que agora verdade. é Ana para alguém. Será que eu Eu fui posso invertido? tirar uma dúvida rapidinho? Pode, claro. Por exemplo, o an, aí fala adult. Por que ele teria som de variável? Ou de vogal? Porque o começo da palavra é adult. Não é Ah. adult. Som de A no começo. Mas o A português, né? Seria... Como assim? Porque o A, para mim... Porque o A, na verdade... O A no inglês é A. Não necessariamente. Ó, uma coisa muito importante que é legal falar para vocês. Deixa eu minimizar isso aqui. Tem uma coisa que é muito importante, que é sotaque. Tá? Eu sempre falo isso para meus alunos, desde sempre, quando eu aprendi. E quando eu mais aprendi isso, foi no navio. Por quê? Porque no navio a gente trabalhava com pessoas de mais de 50, 60 diferentes países. Então, tem uma coisa que é um erro de pronúncia e tem uma coisa que é o sotaque, tá? E diferentes pronúncias. Então, por exemplo, se você é de São Paulo... Olha, a Duda já estava aqui? Sim, Ah, é que você não entrou com o nome de Duda, entrou? entrei. Oxi, que hora que você entrou, Duda, que eu não tinha te visto? Eu entrei 7h10, eu acho. Perdão, Duda, me perdoa, menina.
Desculpa, acabei de ver. Eu preciso pôr aquela waiting room, que é uma salinha de espera que aí eu vejo quando as pessoas entram. Por isso que eu não te fiz pergunta. Eu vou te incluir na rodada aqui. Tudo bem, Duda? Tá bom. Eu sou a Luana, que você não me conhece ainda, mas a gente vai se conhecer Prazer. essa semana. Muito prazer. Então, ó, isso é muito importante, tá? Então, se eu sou de São Paulo e tem alguém de Recife, alguém da Bahia, alguém de Minas, todo mundo fala igual? Sotaque não é igual, né? Mesmo que o idioma é o mesmo, certo? Então, isso acontece muito também na língua inglesa, de diferentes países, diferentes lugares, dos Estados Unidos mesmo, diferentes estados. Então, é correto a gente falar é correto a gente falar a, é correto a gente falar ei. Então, por exemplo, deixa eu abrir um board aqui pra gente. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó. He is a waiter. He is a waiter. He is a waiter. He is a waiter. Tudo a mesma coisa, escrito igualzinho, mas eu posso falar he is a waiter, he is a waiter ou he is a waiter. Os três estão corretos, tá? Depende de sotaque, depende de onde você é. Então, o que eu sempre acho importante é, tem coisas de sotaque que eu não vou corrigir. Então, por exemplo, normalmente nesse curso a gente está aprendendo o inglês americano. Vai ter alguns exercícios de inglês britânico e tal. Então, a gente vai corrigir o sotaque de vocês e dos professores para um inglês americano, certo? Então, se eu falar, por exemplo, strawberry, certo? É strawberry, com aquele Rzinho de sotaque interior, né? Que o Thiago sempre fala. Mas, por exemplo, se você for para a África do Sul, eles falam strawberry. E é aquele R que a gente parece que está falando errado, né? Mas é a língua principal, a língua oficial da África do Sul, uma das línguas é inglês. E eles falam strawberry, tá? Então, é muito legal a gente corrigir, mas o mais importante para a gente corrigir, eu não vou te corrigir no sotaque, mas eu vou te corrigir quando muda o sentido. Então, vamos lá para um exemplo que eu tive na minha vida, que foi a diferença dessas duas palavras. Que eu sofri na vida real, a vergonha pública de falar uma em vez da outra. Então, vamos lá. Como que fala essa primeira aqui? Todo mundo sabe o que é? Aba ou é planilha, né? Uma coisa assim. Isso. Sheet é tipo, pode ser de planilha, né? Uma folha, na verdade, uma folha de papel. E pode ser uma página de uma planilha também. Então, é sheet, com o som de I bem compridinho. E esse daqui, como eu falo esse segundo? Todo mundo sabe o que é? Shit. Shit, Eu exatamente. já passei vergonha na escola também. Foi essas Gente, duas palavras. maravilhoso, maravilhoso. Eu tava no navio, tava distribuindo o papelzinho da atividade, falei, todo mundo vem aqui pegar shit em cima da mesa. E todo mundo ficou olhando pra mim com a cara assim. Então, esse é o tipo de coisa que eu vou te corrigir. Se você quiser falar folha e falar merda, é o tipo de coisa que eu preciso falar então. A pronúncia não é essa, certo? Mas se você falar he's a waiter, ou strawberry, é o tipo de coisa que não muda o sentido. Então, eu, Luana, não vou corrigir esse sotaque, tá? Não vou corrigir essa pronúncia porque ela não muda o sentido. Cada professor tem um jeito. Normalmente, se a gente quer focar em aprender uma pronúncia americana, a gente vai corrigir isso. Ao invés de strawberry, a gente fala strawberry, né? Morango, com o Rzinho puxado. Mas é isso o mais importante. Então, tudo isso que eu falei é só para a gente entender isso que você falou, Carol. Mas se a sua pergunta era sobre o ei, aqui, a palavra adult começa com a, certo? O som. Não é uma vogal? Mesmo que seja um a, ao invés de um a. Seria Não. qual vogal? Do inglês ou do português? Do inglês. Qual que é o som da vogal a? É o ei. Ou a. Ah, tá. Entende? Ah, entendi. Esses Agora faz três sentido. sons são da vogal A. Os três sons são três sons diferentes para vogal A, tá? Em português também. Se a gente fala a, não é uma vogal A com o tio em cima? Sim. E se a gente falar A com o acento agudo, tipo É a áspero, ainda. né? Tipo um som agudo, é tudo A, né? Mesmo que tenha Aham. sons diferentes. Entendi. Então, se o som for de vogal no começo, é um AM. Tá? Mas não precisa se focar nisso agora, até porque se você não falar, vai passar batido de novo, não muda o sentido, a pessoa vai entender o que você está falando. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, por enquanto? Muito obrigada.
Não tem problema. Vamos lá. Look at this picture. A gente já fez essa. Eu vou falar para vocês as perguntas que eu faria. Alguém ficou sem perguntar? A Duda não perguntou, né? Aham, sim. Não perguntei. Duda, você foi premiada. Choose someone. Escolhe alguém. E Ai, esta... deixa eu ver. Ah, Eu te ajudei aqui, ó. Te a dei Sally. opções. Sally, você foi premiada. Então vai, Duda. Ask Sally a question. Is he a doctor or waiter? He is a actor. Como que fala, ator? Repete, por favor. Peraí, ela perguntou se ele era um doctor ou waiter, né? Is he... Waiter. Ah, não entendi, actor. Podia ser, tem cara de actor, né? Is he a... O que você falou, Duda? Waiter or actor? Eu falei waiter. Waiter. Então essa é a pergunta. Is he a doctor or a waiter? He is a waiter. Very good. E agora, preciso de um voluntário para perguntar para Duda. Who's gonna ask Duda? I'm here. Go, Carol. Quer ir, Ana? Pode ir, vai, Ana. Is he a man or a boy? He is a man. Good job, Duda. Ficou alguém sem perguntar? Não? Então, beleza. Very good, guys. Então, ó, que a gente foi fazer esse tipo de pergunta? Na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. O que a gente podia ter perguntado? Is he a man? Where is he from? A gente não aprendeu? De onde você é? Where is he from? Né? Where is he from? Bruno, where is he from? He from France. Very good. Tem um verbinho faltando aí. Where is he from? He is from France. Very good. Então, ó, a gente pode perguntar várias coisas. Tudo que a gente aprendeu. Is he short? Já fizeram is he a man or a boy? Então, muito bem. Então, a gente pega essas imagens, a gente consegue... O objetivo disso é vocês trazerem de volta a memória, tá? Porque vocês já tiveram essa... A gente vai começar hoje a lição 10. Lesson 10. Então, a gente já aprendeu o quê? País. O que mais que vocês já aprenderam? Algumas profissões, tall e short. O que mais? And Não. cidade, capital. Cidades, cities, capitals. What else? Numbers. Numbers. Tá? Então, quando a gente... qual que é o meu objetivo nesse comecinho, ao invés de eu fazer a pergunta para vocês, porque eu estimulo você a dar a resposta para uma coisa que eu trouxe na minha cabeça, é você trazer de volta o conhecimento que você teve desde o começo, tá? Então, quando a gente fizer esses exercícios, tenta trazer aí o que vocês lembram da aula 1, da aula 2, o que vocês... Porque aí vocês começam a praticar de novo coisas que vocês estão deixando no esquecimento aí, tá? Então, vamos fazer mais uma rodada. Deixa eu ir para a próxima. Vou fazer uma difícil aqui. Vou fazer uma difícil. Vamos lá. Very good. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar e eu vou deixar para vocês depois as mais difíceis. Carol do Bruno. Where are you from? I'm from Volta Redonda. Very good. Is Brazil a city, Sally? No, it's not a city. It's a country. Very good. No, it is not a city, it's a country. Very good. Sally. Já perguntei. Are you from Brazil, Raíssa? Raísse? Yes, I'm from Brazil. Very good. Ana Beatriz, what is the capital of Brazil? The capital of Brazil is Brasilia. Very good. Duda, is Brazil big? Yes, Brazil is big. Bruno, is
São Paulo, big or small? São Paulo is big. Good job. Carol, where is Bruno from? Bruno, he is from Campos de Jordão, se eu não me engano. Yes, he is. Very good. Então vai. A few people. Who's gonna volunteer? Quem vai se voluntariar para perguntar alguma coisa? Uma pergunta Eu. diferente. Alguém tem uma ideia? Quem é eu? Carol, do Bruno. Carol. Go ahead. Hum, Who do you want to ask? Pode falar o nome de alguém? Uhum. Bruno. Ha! Is London the capital of Brazil? No, London is not the capital of Brazil. The capital of Brazil is Brasília. Todo mundo, desliga os microfones, por favor. Liguem os microfones. Gostei. Muito bom. Achei que ela mandou uma difícil. Tá rolando uma treta aí, eu tô achando, hein, gente? Vocês estão sentindo essa vibe também ou sou só eu? Que a Carol desligou o microfone e falou, eu vou perguntar. Posso escolher quem que eu vou perguntar? Bruno, toma aqui essa pergunta gigantesca. Muito bom, Carol. Anybody else? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu posso fazer. Ana, go ahead. And is Brazil a city or a country? Qualquer pessoa pode responder. Não sei. Is Brazil a city or a country? Let me write. Is Brazil a city or a country? Quem quer responder? Who's gonna answer? Brazil, is it a country? Brasil. Is it? Você tá It is? perguntando? Não. It is a country. Tá, então vamos lá, isso é importante. Tem uma coisa extra que está se repetindo, tá? Então o Brasil já é o it, não é? A gente não está falando de Brasil que não é um objeto, mas é uma coisa. Então a gente não precisa desse it aqui, tá? É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, Bruno, he is a man. A gente já não usou Bruno? Então eu posso ou usar Bruno e falar Bruno is a man, ou eu tiro Bruno e falo he is a man. Tá? Certo. Ou o outro. Então, o que você vai usar aqui? Carol, você prefere pôr Brasil is a country or it is a country? It is a country. Country. Very good. Então, it's a country. Very good, guys. Any questions? Alguma pergunta so far? Ok. Então, let's move on with some new stuff. Então, por exemplo, Raísse, what is it? What is it on the picture? Na foto, what is it? Yellow book. Very good. It's a yellow book. Então, é um só, né? Então, a palavra é book, certo? E se eu tiver mais de um? Qual que é a palavra? Book? Anybody? Alguém? Qual que é? Books. Fácil, né? Muito fácil. Só colocar um S ali no final, não é? Então, qual que é o plural de book? Books. Books. Very good. Vamos lá, muito fácil. Isso aqui, what is it? Ana. Is a teacher. It's a teacher. Muito bem. E aqui que eu tenho more than one teacher, two teachers, three teachers, mais de uma. There is a teachers? Não, o A quando não dá para usar, né? É isso que a gente vai aprender hoje. They É isso que a gente vai aprender is hoje. the Fala a sua palavra. teachers. Qual que é o plural de teacher? Teachers? Muito bem. Fácil, né? Qual que é a regra, então, para o plural? Não pode usar o a, porque é um ou uma. Muito bem. E qual que é a diferença dessas duas palavras aqui? Teacher e teachers. O que mudou? Que uma é singular e O outra é S. plural.
Exato. Ana, uma singularidade plural, e o Bruno, perfeito, você adicionou o S. Essa é a diferença principal que a gente viu. Então, essa é a regra do plural, tá? Mas não é tão fácil assim. Então, ó. What is the plural of book? Carol Silva, what is the plural of book? A gente acabou de ver. Books. Muito bem. Então, qual que pode ser a resposta? Books e the plural of book. Muito bem. Ana, qual que pode ser a outra opção de resposta? The plural of book is books. Very good. Então, vamos lá. Duda, what is the plural of boy? Boys. Very good. Mas vamos fazer que nem a Carol do Bruno que tá com raiva e fazer umas frases longas. Tem duas opções Ok. aqui, ó. Two options. Você pode Ok. falar essa ou essa. Tá. What is the The- plural of boy? The plural of... Nossa, como que fala mesmo? Plural. Plural. É igual ao português, só que você faz um Plural. The plural of book is book. Não, nossa, falei errado. Tá certo, tá certo. Mas não era essa a pergunta. The plural of boy is boys. Good job. Ana, what is the plural of girl? Girls. Girls is the plural of girl. Good job. Raísse, what is the plural of pen? The plural of pen is pens. Good job. The plural of pen is pens. Perfect. Good job. Sally, what is the plural of book? Book is the plural of books. Oh, ao contrário, né? Books is the plural of book. Good job. Books is the plural of book. Então, vamos mudar agora, porque essa regra está muito fácil, certo? Então, a regra para o plural é adicionar um S. Então, o próximo que acabou de ser premiado para a mudança de regra é a Carol. Carol, what is the plural of city? The plural of city is cities. Yes. Very good! Muito bem. O jeito que a gente fala é igual, cities, né? É um sonzinho de S ali no final. Mas a gente escreve de um jeito diferente, ó, como a gente escreve. A gente tira o Y, take out the Y, tira o Y e põe I-E-S. I-E-S, tá? Então, quando a palavra terminar em Y, não todas, tá? Normalmente, por exemplo, olha boy lá em cima. Boy termina com Y, não termina? Por que não trocou? Quem quer chutar? É mais uma simplificação da língua, para não falar tipo de um outro jeito diferente. Eu diria que sim, mas esse por acaso tem uma regrinha. Que É porque facilita tem pra uma gente não- vogal antes do Y ali? Isso. Vowel. Então tem uma vogal antes do Y, segue igual, né? Aqui se tem uma consoante antes do Y, troca para IES. Good job, Bruno. Então, vamos para Carol do Bruno. Carol, what is the plural of country? The plural of country is country. Countries, very good. Lembra que a gente não precisa falar countries ou cities, tá? Fala igualzinho. O som é só de um S adicionado. É como se a gente falasse countries com Y e S. Só que na hora de escrever a gente põe IS, beleza? Então, esses são os plurais regulares. O que é plural regular? Segue a regrinha de pôr um S no final, o som, né? Mesmo city e country, que a gente troca por IS, são regulares porque o som é de S e acabou, né? Só que tem algumas palavras em inglês que são irregulares. Por quê? Por que precisa ser fácil? Não precisa ser fácil. Então, nós estamos aqui para aprender os irregulares. Algumas das palavras irregulares são essas duas. Que muda não é a regra normal de pôr um S no final. Então, Bruno, what is the plural of men? The plural of man is man. Very good. The plural of men is men. É do mesmo jeito que escreve, Bruno? No. Como que escreve? How do you write it? Muda o M no final. Não. Não?
Muda Então o é o- ezinho no meio. O Olha lá. A pro E, exato, perdão. Very good. Então, aí a pergunta que não quer calar. A pronúncia é a mesma? Quem acha que sim? É Quem mais acha ou que sim, faz um menos. joinha. Quem acha que sim, manda um joinha. Quem acha que é diferente, manda um joinha para baixo. Thumbs up, thumbs down. Quem não sabe, faz assim. A pronúncia ela é um pouquinho diferente. O brasileiro vai perceber? Normalmente não, tá? É uma mudança de pronúncia que ela é mais perceptível para quem é nativo. Então, man, no singular, é quase um E que vira um A. Man, com uma boca mais aberta. Man. E o plural é man, um E mais fechadinho. Você precisa se preocupar com isso na sua vida, já que você tem 1 milhão de coisas para aprender, 1000 palavras novas para decorar? Não. Ninguém vai falar que você falou errado, e no meio de uma frase não faz a diferença, tá? Então siga falando man, man, como você quiser, né? Desde que não mude de shit para shit, por exemplo, mas isso tá tranquilo. Então, tem uma diferença, se alguém perguntar para vocês, existe uma diferença, mas não é o tipo de coisa que você precisa se preocupar na sua vida, que um americano, um inglês, um escocês, qualquer um vai entender o que você quer dizer e vai fazer a diferença na hora do contexto, tá? Se for um ou mais de um homem, beleza? Isso tá muito fácil, né? E agora vamos ficar difícil. Qual que é? What is the plural of woman? Woman. Quem vai responder? Eu sei, mas dá pra responder? Você sabe? Eu sei. Então vamos ver se alguém quer chutar. Alguém que não sabe que quer dar um chutão aí. Woman. Não. Bem. Não precisa se preocupar, gente. Tô dando pra vocês chutarem mesmo, pra vocês. Vai, Ana, você que sabe, então fala. The plural of woman is women. Perfect, very good. Então, gente, olha só que beleza. O que muda na escrita é igualzinho o que mudou pro man, né? Man tirou o A, virou E, woman tirou o A, virou E. Então quer dizer que é woman também. Não, porque nada nessa vida é fácil, não é mesmo? Então, você fala no singular woman e no plural é women. Olha que maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Todo mundo abre os microfones, open your mics, e a gente vai repetir todos, tá? Então, everybody repeat after me. Boys, Boys. Boys. girls, Girls. Girls, pens, Pens. pens, books, Books. books, cities, Cities. cities, countries, Countries. countries, men, Men. men, women. 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 Oh, good. Any questions? Alguma pergunta? No. Tá. Esse women, gente, ele é o que vai deixar a sua cabeça louca, tá? Então, lembrem-se, plural de woman, women. Alguém tem alguma dúvida sobre women? Eu sei que ele parece com alguma outra palavra, mas eu não vou falar. Tem alguma Tá. coisa a ver o M e o N, por isso que muda para E? Como assim? Não, A palavra, a regra do É, irregular? Não, é só Não, né? irregular. Tem muitas coisas como, acho que a própria Ana, você que tinha falado, né, Ana? Que tem coisa que é só regra da língua. Regra, decora aí, se vira, não tem explicação, só tem que saber. É uma dessas coisas, tá? Então, algumas outras palavras vão ter plurais irregulares. Essas são as principais que a gente usa, tá? Então, o irregular quer dizer que muda qualquer outra coisa que não é a regrinha de pôr o S no final, tá? Então, everybody, what is the plural of woman? The plural of woman The is plural of women. woman is Is women. women. Very good, guys. Perfect. Good job. Alguém tem alguma pergunta? Any questions with what we've seen today? Alguma pergunta com o que a gente viu hoje? Tá, então a gente começou a ver o plural aqui e a gente vai seguir com o plural amanhã, tá? Então a gente começou com o basiquinho do plural aí, algumas palavras, e a gente vai seguir com o plural amanhã, inclusive com o que
Acho que a própria Ana estava tentando falar do he is man's. Como que fala se a gente tem que tirar o he e o she do começo? Como que vira o verbo to be aí? E como que volta o verbo to be? A Sally pediu para a gente voltar na página aqui. Como que vira esse verbo to be no plural, tá? Então é isso que a gente vai ver amanhã. Alguém tem alguma dúvida que quer tirar hoje, antes da gente finalizar? Não? Querem tirar um print dessa página aqui? Eu tirei, eu vou mandar lá no grupo. Muito obrigada. Então é isso, minha gente. Thank you very much. Homework. Alguém quer fazer homework? Quero que vocês pesquisem no Google a outra aqui, ó. Não! Vocês querem trocar homework por uma barra de chocolate? Sim. Ó, faz o seguinte, quem tiver afim, só por curiosidade, entra no Google e procura uns irregulares, plurais irregulares, pra gente conversar amanhã, só por curiosidade, tá bom? Se vocês tiverem afins, só pra gente se exercitar. Fechou, galera? Então, beleza. Então, eu vejo vocês amanhã, mesma hora, no mesmo local, com plurais irregulares. Bye. Bye, see you tomorrow. See you. Oi.